Gilberto Maringoni. Bom dia a todas e todos vocês. Eu fiquei admirado aqui, ver como a esquerda que está aqui nesse fórum, somos poucos, pero somos muy buenos. Às 9 da manhã, estava aqui a postos, a entrada da Assembleia, a gente teve que fazer uma volta por trás, me lembrava os tempos de clandestinidade, quase marcar um ponto, sobe por uma escada lateral e tal. Então, estamos aqui, muito firmes, para escutar 6 companheiros, 15 minutos cada um. Somos muito fortes mesmo, a essa hora da manhã, com sol e tudo, numa mesa com maioria masculina. Até falei para a Luciana, temos a proporção de mulheres e homens nessa mesa, não é demagogia, não é séria. A gente precisa cuidar, mas a presidente é mulher, quem manda na mesa é mulher. É a salvação. Mas eu quero cumprimentar a Luciana, não só pela trajetória dela na campanha eleitoral, na campanha presidencial, que marcou a conjuntura, de fato, mas especialmente pelo desempenho dela na Fundação Lauro Campos, que fez uma gestão absolutamente democrática. A gente pôde recomeçar as atividades da Fundação, e eu acho que a gente tem que potencializar isso com debates, com produção teórica, transformar a Fundação, e isso com a Luciana, que ela deu esse impulso, numa organização orgânica dentro do PSOL e que dialogue com a sociedade. Muitas vezes o partido não pode fazer determinado tipo de debate pelas características do partido, e a Fundação faz, e a Luciana se movimentou muito bem, e eu achei excelente a gente ter uma presidente com peso na sociedade, com as pessoas... A Fundação... A Luciana acabou sendo uma voz, uma ponte que a Fundação faz com a sociedade. Também saudar aqui o companheiro Pedro Fuentes e os companheiros aqui da mesa, o Luiz Arnaldo, bravo companheiro, o Sérgio Garcia, o Gonçalo, o Tito, não esqueci ninguém, para a gente fazer esse debate crucial sobre para onde vai a América Latina. Essa pergunta que a gente faz desde sempre, né? Todos os debates da esquerda, para onde vai a América Latina? E é uma pergunta séria, é uma pergunta aquela como o que fazer, né? Que a gente fez em 1902, que o Lenin fez, baseado num livro de 1868, que fazer, para onde vai a América Latina, são questões, parece lugar comum, mas são muito sérias. O traço, a gente sempre que faz, nós marxistas, sempre que nós fazemos análise de conjuntura, a gente faz aquilo que o Sartre falava, tentar exercer o caráter totalizante do marxismo. Quer dizer, você ter uma visão de conjunto e ver as linhas, os vetores principais para entender o particular e entender o geral. Por isso, essa pergunta, para onde vai a América Latina, é tipicamente marxista, e eu acho isso bom. Quer dizer, o que existe de principal e de secundário na situação que a gente está vivendo na América Latina? Se a gente pegar os aspectos exteriores mais evidentes, nós chegamos aqui, nesse dia 23 de janeiro, depois de 2 tundas que nós tomamos na Argentina e na Venezuela. E eu digo na Argentina, embora a gente possa aqui, eu acho que as apreciações sobre o que foi o governo cristino, os governos cristinos, os governos dos Kirchner, possam dar pano para muita manga, possam dar muita discussão, é evidente que houve um retrocesso brutal na Argentina com a eleição do Macri. A praticamente revogação da lei dos meios, a questão de que a gente ainda não sabe como é que vai ficar da punição com os militares, a retirada dos impostos para os exportadores de commodities, enfim, uma série de medidas regressistas que o Macri está tomando. Não é à toa que ele é a estrelinha em ascensão no Fórum Econômico Mundial em Davos. Todos os investidores, banqueiros, querem falar dos novos ares na Argentina. Isso é muito sério. E a derrota que nós tivemos, e eu digo nós, porque eu tenho aquele caráter amplo e generoso da esquerda, mas que nós tivemos na Venezuela, que aí também coloca em xeque esse ciclo que a gente vive desde 1998, com a eleição do camarada Hugo Chávez. O que acontece na América Latina? A gente pode falar em ciclo, a gente pode falar em fim de um ciclo, a gente pode falar que nós estamos diante de uma situação imponderável que abre espaço para uma direita truculenta e pesada? Eu acho que a gente pode, mas o traço principal na América Latina não é o ascenso da direita. Porque sempre que a gente centra a nossa análise, que a questão principal é o ascenso da direita, a gente fica reclamando que a direita está avançando, que ela é antidemocrática, que ela está tirando direitos.
A direita está exercendo o seu papel de ser direita. Se ela não tirar direitos, se ela não regredir, se ela não for antidemocrática, ela não é direita. Então, a gente não pode reclamar dos alemães por fazerem 7-1 contra a gente. A gente tem que ver por que a gente fez 1 e por que deixamos eles fazerem 7. Por que a direita teve espaço? Essa é a questão. Porque senão já não vai discutir as questões reais que nos tocam. Nós não podemos incidir sobre a ação da direita. O que a direita faz? Nós podemos impedir. E o que é que está acontecendo na América Latina que a direita tem essa possibilidade de avançar a passos largos? Nesses dois países, de fazer um avanço diferente no Brasil, que é um avanço sem derrota eleitoral, um avanço por dentro do governo, quer dizer, é um retransformismo que o governo petista tem, que é de acentuar o seu caráter regressista, que já existia nos governos Lula e Dilma, Lula principalmente, avança no Equador, avança de forma preocupante, ainda que a Bolívia esteja numa situação melhor, cresce na Bolívia e em outros países, quer dizer, o golpe uruguaio, a própria eleição do Tabaré, o governo Tabaré em relação ao governo Pepe Mujica, também é uma volta atrás. Então, eu acho que a gente tem que analisar o que está acontecendo do nosso lado. Esse ciclo de presidentes reformistas, progressistas, eu não sei muito classificar, porque as pessoas falam que tem uma onda de esquerda na América Latina. Não houve uma onda de esquerda, houve uma reação ao modelo dos anos 90, ao modelo dito neoliberal, com governos muito diferentes entre si. O governo Lula não tem muita coisa a ver com o governo Chaves, que tem suas características próprias em relação ao governo argentino. Mas todos eles são baseados num fenômeno. É uma reação popular que se manifestou nas urnas contra o modelo neoliberal. E isso é um traço definidor, esses governos reativos. São governos moderadamente, um pouco mais, um pouco menos, reformistas. O que aconteceu é que a gente tem visto em alguns países a correlação de forças se inverteu em favor dos setores populares, em outros essa correlação se manteve ou regrediu. Na Venezuela, no Equador, na Bolívia e, de certa maneira, na Argentina, não esqueçamos que a Argentina é um país que tomou uma medida ousada, que foi a reestatização de empresas como a YPF de petróleo. Em outros, como no Brasil, não houve nenhuma alteração. Aliás, houve uma alteração para pior da correlação de forças agora. No balanço do PT, a gente tem que fazer isso. A correlação de forças em 2003 era melhor do que agora. Em 2003, a gente não tinha o Dia do Evangelho em 31 de outubro. Agora nós temos. Em 2003, a gente não tinha a lei da mordaça sancionada por um governo petista. Agora nós temos. Em 2003, não tinha lei antiterror. Agora nós temos. Então, isso foi feito por um governo que se diz de esquerda. Agora, o que aconteceu do traço, e aí também pensando numa análise feita em 15 minutos, generalizante, totalizante, o traço fundamental é o seguinte. Em 2003, na Venezuela, eu conversava com o ex-ministro da... É o equivalente à Casa Civil da Presidência da República, o Rafael Vargas, era o ministro do gabinete, não me lembro o nome exatamente, do... Secretaria da Presidência. Rafael Vargas, em 2003, falava assim, esta revolução, a Revolução Bolivariana, é uma revolução diferente. Nós somos uma revolução que chega ao governo e, imediatamente, a população sente a sua qualidade de vida mudar, melhorar. E já em 2003 se sentia que era o início do programa Bairro Adentro, era o início de um ciclo de alta dos preços do petróleo, que começa em 99, por ação da Venezuela na OPEP, e vai até 2007, o petróleo sai de 9,80 o barril no meio de 99 e vai até 147 dólares o barril no meio de 2007. Nessa onda ascendente, a Venezuela e os nossos países surfaram, por conta, claro, todo mundo sabe, da demanda chinesa. E ele falava, é uma revolução opulenta. Você pega a Revolução Russa, 2 anos depois você tinha fome endêmica, guerra civil. Em todos os países que os revolucionários chegavam ao poder, você tinha uma desorganização da produção, e essa desorganização da produção, especialmente de produtos alimentares, de comida, de grãos, de carne e tal, fazia com que o nível de vida caísse. E o caso da União Soviética é clássico. O governo soviético, até 1923, correu sérios riscos de se estabilizar. Ele não conseguia se estabilizar. A Revolução Russa é o que eu chamo de Revolução do Desespero.
É uma revolução que ela custou a se consolidar no poder. Foi perto da morte do Lenin que ela se consolida depois da Guerra Civil com a nova política econômica. Ele falava, aqui não, é uma revolução opulenta. A gente ainda não tinha consciência que estava começando, falta 5 minutos, esse superciclo de commodities. Nessa situação é que a gente surfou esses anos. O ciclo acabou e agora nós estamos numa situação de retração pesada. E dentro de cada país, cada um toma as medidas que acha melhor para o fim do superciclo. No Brasil, toma-se a pior das medidas. É uma política econômica pró-ciclo descendente. Aumenta os juros, contrai os investimentos e deixa o país, a economia desorganizada como está. Mas o problema central não são as medidas imediatas da crise. O problema central é que, embora a vida tenha melhorado na maioria dos países, nós não mudamos, no essencial, a nossa posição na divisão internacional do trabalho. Os nossos países não só se mantiveram, mas reafirmaram o seu caráter de exportador de produtos primários, petróleo, trigo, soja, carne e outros produtos, petróleo, e continuamos a acentuar o nosso caráter de consumidores de produtos industrializados. O que aconteceu com a indústria brasileira nesses anos Lula é uma coisa impressionante. Vem de antes. A indústria brasileira ela começa a se impor num país agrário no final dos anos 40. Em 55, a indústria brasileira, a gente vê o avanço da indústria pelo peso que a indústria tem na composição do PIB. Ela era 13% do PIB era a produção industrial. Nós chegamos ao máximo, em 1985, a 27,2% do PIB é a produção da indústria, e vimos descendo. Em 2012, a indústria era responsável por 13% novamente na produção do PIB. Por quê? Porque a sobrevalorização cambial, o desincentivo à indústria e as importações abertas no período Collor fizeram com que a gente recuasse. Hoje, a indústria responde por 8% do PIB numa trajetória dependente. Então, além de tudo, os governos do PT ajudaram a desindustrializar o país. E nós aumentamos a dependência na exportação de commodities. A Venezuela, com todo o avanço que tivemos no período chavista, o petróleo respondia por 88%, 90% da pauta de exportações em 98%, hoje são 97,5%. Agora, não é fácil mudar isso. Não é fácil mudar isso porque você tem um preço do petróleo muito alto. Claro que eu vou investir em petróleo. Se o petróleo está a 147 o barril, taca-lhe produzir petróleo, taca-lhe produzir soja, taca-lhe produzir carne. É isso que a gente fez numa situação conjuntural. O que nós não conseguimos mudar foi o caráter do Estado como um Estado, eu não vou falar nem revolucionário, um Estado rooseveltiano. O Estado investidor, o Estado planejador, o Estado que intervém nos setores sensíveis da economia e muda o caráter da economia. Para uma economia venezuelana é dificílimo ela ser uma economia industrial. Numa economia brasileira é bem possível, porque nós temos uma base industrial consistente, uma classe operária educada, eu digo o seguinte, não é educada que fala bom dia, boa tarde e come com garfo e faca, é educada no sentido de ser capacitada, de ter educação para o desenvolvimento do trabalho. Essa não mudança, porque o Estado só vai conseguir investir se usar os recursos fiscais para planejar e não para a esfera financeira. Isso que a gente não mudou. Mudar o caráter do Estado implica fazer escolhas, implica taxar os ricos, como a Luciana, taxar as grandes fortunas, como a Luciana falou, e inverter o quadro de investimentos e recolocar o Estado, fortalecer a Petrobras, não privatizar, que é o que a Dilma está fazendo, acusando o PSDB de fazer, reestatizar empresas como a Vale. A Vale, hoje, é uma mineradora que faz desastres sem nenhuma preocupação ambiental, quando a Vale era um sistema econômico industrial que produzia, eram 27 empresas que produziam de plástico, química fina, vários setores industriais que a Vale cobria, e deixou de ser uma empresa extrativa para exportar para a China. Quando a China muda o seu caráter... falta um minuto, eu estou vendo aqui. Quando a China muda o seu modelo de desenvolvimento e passa a crescer menos, o que acontece com a economia chinesa? A economia chinesa teve o seu mercado consumidor de produtos industriais encolhido com a crise de 2008, 2009. Então, os produtos industriais chineses, de brinquedos, a roupas, a carros, a computadores, se retraiu o mercado europeu e o mercado americano.
A China, não é só que ela está... É simplificar dizer a China está desacelerando. Sim, ela está desacelerando. Mas qual é a qualidade do novo desenvolvimento chinês? São duas. A China está deixando de ser exportadora de mercadorias, de produtos industriais, de manufaturas, para ser exportadora de capital. A China vem investir aqui, comprar o pré-sal. A China vem fazer a ferrovia transoceânica até o Peru para chegar nos portos. Estou concluindo. E ela passa a investir na Nigéria, compra terras na África, investe na Argentina como exportador líquido de capital, não mais de produtos. E ela passa a ver que o polo exportador é frágil para manter uma economia daquele tamanho funcionando e se volta para o mercado interno. A China faz a sua revolução rooseveltiana. E olhem só, eu estou usando um linguajar muito moderado. É investir no desenvolvimento do mercado interno, aumentar salários e fazer do dinamismo interno ter consistência para manter esse desenvolvimento em torno de 6% ao ano, o que implica menor demanda por commodities e produtos primários. Essa mudança que a China faz está sendo fatal para a gente. Agora, eu não vou prosseguir aqui, mais fatal ainda é o comportamento dos governos, como o brasileiro, que investe não para mudar o seu caráter do Estado, da crise e tal, mas investe na pró-crise, investe no sistema financeiro e nos leva a esse despenhadeiro que a gente está vivendo. Para onde vai a América Latina se a gente não conseguir mudar radicalmente o nosso modelo econômico, nós vamos cair no imponderável, que é o que está acontecendo. Mesmo com todas as situações que o Pedro Fuentes falou, de inquietação que existe no mundo, mesmo com o candidato que o PSOL lançou nos Estados Unidos, que é o Bernie Sanders. O Bernie Sanders está fazendo nos Estados Unidos o papel que a Luciana fez. Claro que tem diferenças, tal, mas é de botar a faca no pescoço e denunciar o que é o modelo rentista lá. Obrigado, gente. Obrigada, Maringoni.